Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic DC Universe, renascido como monarca da sombra na DC. Capítulo 148 elegível para o corpo de fuzileiros navais. Hal Jordan entrou e o Superman encostou-se na mesa de apoio, braços cruzados, testa relaxada, mas observadora. Batman estava perto do canto mais afastado, os dedos enluvados roçando o touchpad de uma tela projetada embutida na parte inferior de sua tala de braço. Arthur Blackfin estava de pé no centro da sala com uma desenvoltura que de alguma forma, o fazia parecer mais alto do que todos eles. Seus braços estavam relaxados ao lado do corpo, a postura nem agressiva nem defensiva, apenas calma. Ei, começou Hal, esfregando a nuca enquanto dava um passo à frente, tentando encontrar as palavras certas. Antes de mais nada, só queria pedir desculpas novamente por interromper o que vocês estavam discutindo. Mas preciso saber de uma coisa. É muito importante. Arthur inclinou ligeiramente a cabeça, sem demonstrar qualquer emoção. Qual é? O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, mas também não foi confortável. Hal pigarreou e mudou o peso de um pé para o outro. Isso lhe diz respeito, Arthur, disse ele. Arthur ergueu uma sobrancelha. Pergunte logo. Hal hesitou não porque não quisesse dizer aquilo, mas porque dizer em voz alta tornaria tudo real. Ele ergueu levemente a mão direita e tocou com um dedo o anel verde brilhante em seu dedo. A luz esmeralda pulsou suavemente em resposta. Você viu alguém estranho ultimamente? Perguntou Hal, baixando um pouco a voz. Ou, alguém se aproximou de você? Arthur estreitou os olhos, a postura enrijecendo-se ligeiramente. Pode dar mais detalhes? Perguntou ele com a voz calma, mas cortante o suficiente para cortar vidro. Hal suspirou, o maxilar se contraindo antes de responder. Ele ergueu a mão novamente e gesticulou mais claramente em direção ao anel. Isto, disse ele. Já viu alguém usando um anel como o meu, só que amarelo? Arthur ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele riu. Não era debochado nem desdenhoso, mas algo mais frio, como se alguém já soubesse para onde a conversa estava caminhando antes mesmo de começar. Você está me perguntando, disse Arthur, dando um passo à frente, se fui abordado por um lanterna amarelo. Alguém da tropa Sinestro. Certo. Hal parou abruptamente no meio do passo e trocou um olhar penetrante com o Superman. Até mesmo Batman, que raramente demonstrava surpresa, desviou o olhar da tela. Por um instante. E isso foi o suficiente. Você não esperava que eu soubesse sobre eles, disse Arthur com um leve sorriso irônico. Não subestime meu conhecimento, mesmo que não seja muita coisa, afinal, vocês, lanternas coloridas, estão espalhadas por todo o universo. Hal desviou o olhar por meio segundo, suspirando novamente. Não, eu não fiz isso. Acho que não deveria me surpreender. O sorriso irônico de Arthur desapareceu. Sua expressão voltou a ficar neutra, indecifrável como sempre. Não, disse ele. Não fui abordado. Nem pelo amarelo. Nem pelo vermelho. Nem pelo índigo. Nem por qualquer outra cor do espectro que te preocupa. Ele começou a caminhar em direção à porta, e o silêncio se instalou no cômodo atrás dele. Mas, pouco antes de sair, Arthur parou. Ele não virou a cabeça, sua voz ecoou claramente atrás dele. Devo esperar que algo assim aconteça? Perguntou ele, com calma e franqueza. Hal ficou tenso. O Superman olhou para ele, deixando Hal responder. Não, disse Hal rapidamente. Não, de jeito nenhum. É só uma precaução. Arthur assentiu com a cabeça. Muito bem. A porta deslizou, abrindo-se com um leve chiado. E então ele se foi. Superman exalou pelo nariz, a calma tranquila do salão anterior agora substituída por um silêncio inquieto. A voz do Batman finalmente quebrou o silêncio. Ele já sabia sobre o corpo de fuzileiros navais, disse ele. Ou ele está sendo observado ou está observando, honestamente, ele me surpreende todas as vezes. Hal ficou olhando fixamente para a porta agora fechada. Vamos torcer para que tudo fique em silêncio, murmurou ele. Porque se alguém da tropa de Sinestro entrar em contato com ele? Ele não terminou o raciocínio. Ninguém precisava dele. Arthur caminhava sozinho sob as luzes da torre de vigia. O murmúrio dos outros se dissipava atrás dele enquanto virava em um corredor menos movimentado. Diminuiu o passo, com a mão no bolso do casaco e o olhar distante. Sua mente fervilhava de pensamentos. Deixei um soldado das sombras no Superman e no Batman. Até mesmo no Hal. Sua voz era um murmúrio baixo, pensativa em vez de sinistra. Isso deve me manter informado caso algo interessante aconteça. Ele se moveu em silêncio, lançando um olhar para um corredor lateral antes de continuar. Mas o que Hal mencionou? Sinestro, hein? Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Ele tem medo de que alguém da tropa apareça. Por minha causa. Deve ser por causa dos meus poderes. Medo, morte, domínio. Faz sentido. Ele parou perto de um painel de observação que se estendia até as estrelas, com as mãos apoiadas atrás das costas. Eu seria o candidato perfeito para espalhar o medo, não é? Disse ele suavemente. Mas para falar a verdade, eu sou mais um Blackla. Arthur. A voz repentina assustou até mesmo ele um pouco. Ele se virou a tempo de ver Kara caminhando em sua direção com determinação, ladeada pelos titãs. Mutano e Cyborg vinham atrás conversando distraidamente enquanto Ravenna caminhava em seu silêncio habitual, olhando para cima uma vez, mas desviando o olhar rapidamente. Assim que se aproximou o suficiente, Kara começou a fazer perguntas. O que você disse agora há pouco? Perguntou ela, estreitando os olhos enquanto o examinava. E sobre o que você conversou com Bruce e Clark em particular? Arthur piscou, recuperando-se rapidamente.
Conversamos sobre como manter o planeta a salvo de ameaças futuras, disse ele, dando de ombros calmamente, e que eu ajudaria se necessário. Cara cruzou os braços. Sua expressão dizia tudo. Sério mesmo, disse ela secamente. Essa é a melhor mentira que você conseguiu inventar? Os olhos de Arthur brilharam com um lampejo de divertimento. Achei bastante convincente. Antes que ela pudesse insistir, o olhar dele se voltou para os titãs. A voz do caçador de Marte ecoou fracamente pelos comunicadores, instruindo-os a cumprir uma nova missão. Arthur observou enquanto eles começavam a se reunir, preparando-se. Seus olhos pousaram em Raven. Ele deu um passo à frente e perguntou baixinho, uma missão? Raven olhou para ele por baixo do capuz. Sim, disse ela suavemente. Nada sério. A mão de Arthur estendeu-se e segurou delicadamente os dedos dela. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente e imediatamente se voltaram ao redor, percebendo que todos a observavam. Então, mais tarde, disse Arthur com a voz baixa quase calorosa. Ainda preciso de você para o que pedi. O rosto de Raven corou num tom violeta pálido que subiu até suas bochechas. Ela rapidamente retirou a mão e meio sem fôlego disse, eu sei. Eu não esqueci. Estarei lá. Arthur acenou com a cabeça e deu um sorriso tranquilo. Certo então. Até mais. Ravenna virou-se rapidamente, girando nos calcanhares e marchando em direção à sua equipe. Mutano ergueu uma sobrancelha, lançando-lhe um olhar cúmplice. Cyborg apenas deu um sorriso de canto. Kara observou a interação com uma estranha distorção na expressão. A princípio, ela não disse nada, apenas encarou Raven com os lábios cerrados. Quando voltou a se virar para Arthur, seu tom era casual, mas com um toque de sutileza. Então, disse ela, aproximando-se dele. Essa coisa que você precisa fazer em casa. Suponho que tenha algo a ver com o que você está fazendo embaixo da sua casa? Arthur deu uma risadinha. Correto, disse ele com naturalidade. E terei que fazer algo em relação à sua visão de raio-x. Kara piscou. Meu quê? Quer dizer, não a sua especificamente, esclareceu ele com um sorriso. Só em geral. Preciso garantir que aquele lugar seja a prova de raio-x. Você sabe o que quero dizer. Kara ergueu uma sobrancelha. Afinal, o que você está fazendo aí embaixo? Arthur deu um sorriso irônico, mas não respondeu. Começou a andar novamente, passando por ela, deixando sua voz ecoar por cima do ombro. Você vai ver. Kara ficou olhando para ele, com os braços cruzados novamente, tentando resistir à vontade de sorrir. E falhando. Os titãs já tinham ido embora, deixando o corredor mais silencioso do que antes. Ele se virou completamente para ela agora, seu tom calmo, quase casual. Vamos lá agora, disse ele, estendendo a mão enquanto se movia para pegar a dela e se teletransportar. Mas Kara não aceitou. Em vez disso, ela estendeu a mão e silenciosamente a pousou no ombro dele, desviando o olhar deliberadamente enquanto o fazia. Seu aperto era um pouco mais firme do que o necessário, e o jeito como seu maxilar se contraiu, mesmo que levemente, não passou despercebido. Arthur fez uma pausa. Ele percebeu claramente naquele pequeno gesto. Atenção! A mudança na linguagem corporal dela. Algo a incomodava, logo abaixo da superfície. Um lampejo de irritação, não exatamente raiva, mas quase. Ele poderia ter perguntado. Quase perguntou. Mas ele não fez isso. Em vez disso, Arthur olhou para ela por mais um segundo, algo passando por seus olhos. Então, simplesmente disse, com a voz baixa e calma, intercâmbio. E num piscar de olhos, em meio às sombras negras, os dois desapareceram. Capítulo 149 A Fortaleza Abaixo. Propriedade de Arthur Blackvin. Uma suave rajada de ar deslocado percorreu o cômodo quando Arthur e Kara reapareceram na mansão Blackvin. As luzes ornamentadas piscaram levemente com a chegada deles, e as sombras dançaram pelo piso de mármore como seres vivos. Arthur não hesitou. Assim que suas botas tocaram o chão, ele agarrou a mão de Kara com firmeza, mas sem brutalidade, e a puxou. Vamos, disse ele, com a voz firme e determinada. Kara, que não esperava o contato repentino, deu meio passo para trás dele com as bochechas jacoradas. Ela abriu a boca para dizer algo, talvez provocá-lo ou talvez não, mas as palavras ficaram presas entre seus lábios e as batidas do seu coração. Do corredor lateral, George, o sempre leal, porém frequentemente ignorado, assistente de Arthur, acenou. Bem-vindo de volta. Mas Kara nem sequer olhou para ele, seu olhar fixo inteiramente nas costas de Arthur, cuja mão ainda envolvia a dela. George piscou, deu uma risadinha discreta e continuou andando, murmurando algo como meu Deus. Arthur chegou ao final do corredor, onde uma esquina aparentemente comum encontrava duas paredes revestidas de carvalho escuro. Ele parou, olhou por cima do ombro para se certificar de que Kara ainda estava com ele e em seguida ergueu a outra mão. A parede cintilou brevemente antes de uma ondulação de magia, semelhante a uma sombra, separar a superfície de madeira como uma cortina. Ali estava um homem, ou melhor, algo parecido com um homem com um rosto idêntico ao de Lex Luthor, mas era apenas uma sombra. Seus olhos brilhavam e quando se curvou, não disse uma palavra. A sombra Lex. Arthur inclinou a cabeça. Está pronto? Shadow Lex assentiu silenciosamente e depois se virou, pressionando a mão contra a parede. Um painel deslizou para o lado com um zumbido mecânico, revelando um elevador diferente de qualquer outro comum. Seu interior era de metal preto fosco, repleto de circuitos brilhantes e profundas linhas rúnicas. Kara ergueu as sobrancelhas, intrigada. Já parece um covil de vilão, murmurou ela em tom de brincadeira. Ao entrarem, ela olhou para baixo, seus olhos começando a brilhar levemente.
Eu consigo ver aonde isso leva. Arthur não olhou para ela, mas sim para Shadowlex que permanecia em silêncio atrás deles. Dê um jeito na visão de super-herói mais tarde, disse Arthur. Faça com que este lugar fique realmente escondido. Quero que seja isolado de todo o espectro. Cara deu uma risadinha irônica, o brilho se apagando em seus olhos. Eu não ia estragar a surpresa. Só gosto de saber o que me espera. Ele lançou-lhe um olhar de soslaio. Animados, é? Ela não respondeu. Não verbalmente. Mas um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. O elevador deu um estrondo e então desceu suavemente e silenciosamente, muito mais fundo do que ela esperava. Quando as portas finalmente se abriram, Cara piscou surpresa e saiu instintivamente. Uau! Eles entraram em um vasto espaço subterrâneo que se estendia muito além da propriedade acima. Um teto em forma de cúpula era revestido com painéis cintilantes em tons de azul e branco, simulando estrelas. O chão era dividido em vários níveis. Um levava a um enorme terminal de computador com inúmeros fluxos de dados de mapas e leituras de energia. Outro levava ao que parecia ser um laboratório de pesquisa, repleto de dispositivos que Cara nunca tinha visto antes, alguns familiares, outros não. Braços mecânicos pairavam silenciosamente no teto. Havia câmaras seladas, cápsulas de contenção, fileiras de armários revestidos de liga metálica e uma arena, afinal, disse ela, apontando para o extremo direito. A estrutura era maciça, feita de pedra e aço reforçados com armaduras, e brilhava fracamente em seus pilares externos. O que é isso, afinal? Arthur caminhou alguns passos para a frente, suas botas ecoando levemente no chão polido. Um lugar para testar a mim mesmo e aos meus soldados, disse ele. Pedi a ele que o tornasse o mais forte possível. Forte o suficiente para resistir até mesmo a mim. Cara assobiou. Este lugar é enorme. Quer dizer, por que passar por tudo isso? É praticamente a Bacaverna do Bruce, só que maior, e eu não sei o que pensar disso. Arthur deu um sorriso irônico. Percebi que informação é tão importante quanto força, disse ele, virando-se para encará-la. Lex e Coruja, gesticulou ele na direção de Lex Sombra e de um soldado sombra silencioso ao fundo, sentado em um enorme terminal de computador. Me ajudarão a coletar essas informações. Seja construindo o que preciso, rastreando anomalias cósmicas ou me preparando para ameaças multiversais. Preciso de mais do que apenas meus punhos. Cara olhou em volta lentamente, absorvendo tudo, a dimensão, os sistemas, o zumbido sutil da energia. Cruzou os braços, impressionada. E você construiu tudo isso silenciosamente. Debaixo da sua casa. Arthur deu de ombros. Eu não fiz, foram as minhas sombras. E eu não achei que alguém fosse se impressionar. Bem, disse ela, aproximando-se dele e roçando levemente o ombro no dele, eu sou. Ele deu a ela um pequeno sorriso. Daqueles que duraram o suficiente para parecerem reais. Ótimo. Então, olhou para a base mais uma vez. Porque isso é só o começo. Cara girou lentamente, examinando mais uma vez o vasto espaço, a tecnologia, os terminais, as celas de contenção, a arena robusta esculpida em liga reforçada. Ela assobiou. Isso deve ter custado uma fortuna. Arthur não disse uma palavra a princípio. Apenas voltou a olhar para ela, uma sobrancelha arqueada, os braços cruzados sobre o peito com aquele seu jeito presunçoso e natural. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Cara se interrompeu e gemeu. Certo, pergunta idiota. Arthur deu uma risadinha. Minha família tem recursos mais do que suficientes para prover, disse ele com um aceno casual de cabeça. Dinheiro antigo. Investimentos inteligentes. Um pouco de exploração na era industrial, provavelmente. Não sei ao certo, simplesmente temos. Ela ergueu uma sobrancelha diante disso, mas ele não havia terminado. Na verdade, acrescentou ele com a voz leve, mas com aquele mesmo tom característico de divertimento, depois que Lex desapareceu. Minha família chegou a tentar assumir o controle da LexCorp. Cara piscou. Sério? Arthur inclinou ligeiramente a cabeça. Segundo meu irmão, ainda temos algumas ações aqui e ali, mas ele se deparou com um certo problema. Ela se inclinou para a frente curiosa. Qual é? A expressão de Arthur se tornou um pouco mais séria, embora o sorriso irônico não tenha desaparecido completamente. Wayne. Cara não conseguiu conter o riso. Claro. Aparentemente Bruce também estava de olho na LexCorp, continuou Arthur. Não pelo prestígio ou pelos lucros, mas por causa do que quer que Lex estivesse desenvolvendo em segredo. Você sabe como ele é. Tudo que ele não entende ou não consegue controlar, ele tenta possuir. Clássico Bruce Wayne, murmurou Cara, balançando a cabeça. A boa notícia, disse Arthur, gesticulando ao redor da base, é que seja lá no que Lex estivesse trabalhando, eu já tenho. O Lex Sombra aqui, ele acenou com a cabeça em direção ao espectro silencioso de Luthor observando perto do console principal. É essencialmente um códice vivo do conhecimento dele. Projetos, dados, registros criptografados, tudo. Tudo que ele tocou eu tenho. Cara olhou fixamente e impressionada apesar de si mesma. Uau! Ok, isso é, impressionante. Arthur se virou para ela, percebendo sua expressão. Meninas, disse ele meio rindo, vocês claramente não estão interessadas em nada disso, estão? Os olhos de Cara se arregalaram em fingida inocência. Não, ambos caíram na gargalhada, e a tensão se dissipou instantaneamente. Havia algo familiar naquele som, algo divertido, genuíno. Ele ecoou pelos tetos altos. Assim que o momento se dissipou, o olhar de Cara voltou-se para a arena. Então disse ela com a voz ligeiramente mais leve, quase em tom de brincadeira. Além de mim e do George, quem mais conhece este lugar?
Arthur se virou, caminhando em direção a um console próximo, deixando seus dedos deslizarem pelo painel de controle. Raven respondeu. Ela chegará mais tarde. Pedi a ela para criar algumas proteções, tornar este lugar à prova de magia, impedir olhares curiosos, banir a vigilância mágica, sabe, o básico de perímetro arcano. Cara cruzou os braços, cantarolando pensativamente. Então, basicamente, um sistema de segurança anti-bruxo? Por que não perguntar ao John? Mais ou menos, e não, eu não quero aqui, disse ele com um sorriso. Houve uma pausa em silêncio. Preciso socar alguma coisa agora mesmo, pensou Cara. Sabe, de repente me deu uma vontade enorme de usar sua arena, disse Cara, com a voz leve e um toque de raiva. Posso? Arthur se virou para olhá-la, notando a mudança em seu tom de voz. Havia um lampejo de algo em seu olhar, um calor latente. Ele inclinou a cabeça. Claro, disse ele casualmente. Eu ia testar de qualquer maneira então. Ele nem sequer terminou a frase. Com uma rajada de vento e um borrão loiro e azul, Cara já estava na entrada da arena, a capa esvoaçando atrás dela. As pesadas portas se abriram assim que a detectaram. Arthur piscou. E será que eu disse algo errado? Pensou ele, arqueando uma sobrancelha. Shadowlex ao lado dele não respondeu. Apenas ficou ali parado como um fantasma obediente de intelecto. Arthur abriu os olhos de repente, soltou um suspiro curto, olhou mais uma vez para a arena brilhante e murmurou algo para si mesmo. Acho que sei o que está acontecendo com ela. Capítulo 150 Lutar a batalha errada. A arena era imensa, grande o suficiente para acomodar até mesmo soldados das sombras mais colossais de Arthur, mas não era mística nem arcana. Era uma instalação de alta tecnologia, construída com ligas reforçadas e aço polido, com elegantes faixas de LED revestindo as paredes e o teto. A iluminação se ajustava automaticamente à presença deles, banhando a sala em um branco frio e estéril. Drones flutuantes zumbiam suavemente acima do perímetro da arena, aguardando silenciosamente os protocolos de ativação. Cara entrou primeiro, os olhos percorrendo a sala vazia. Sua capa ondulava levemente atrás dela enquanto girava em círculo completo. Então, onde estão os sacos de pancada? Perguntou ela, em tom seco. Está vazio. Arthur seguia atrás em um ritmo calmo, com as mãos nos bolsos, uma expressão casual, porém incisiva. Sim, mesmo que eu tenha pedido para ele construir robôs de combate, disse Arthur, acenando com a cabeça em direção a um console de controle perto da parede onde Shadowlex estava parado, esperando com os braços cruzados atrás das costas como um assistente pessoal. Robôs fortes. Algo que aguente um golpe de alguém como Superman. Ele se virou ligeiramente. Qual é a situação? Shadowlex balançou a cabeça levemente, demonstrando total compostura. Arthur suspirou. Aparentemente, eles não estão prontos. Cara bufou com o maxilar tenso. Seus punhos ainda estavam cerrados, e seu pé bateu uma vez no metal sob suas botas com força suficiente para deixar uma marca. Ela não havia se abrandado desde que entraram. Sua expressão ainda ostentava a mesma carranca leve que ele havia notado lá em cima. Algo claramente ainda a incomodava. Os olhos de Arthur permaneceram fixos nela por mais um segundo antes que ele dissesse, quase com cautela, talvez eu tenha uma alternativa. Com um gesto brusco, ele estalou os dedos. Duas silhuetas apareceram e avançaram, movendo-se em perfeita sincronia. Ultra e Imperatriz, dois de seus generais das sombras mais poderosos. Energia violeta pulsava de seus olhos, e sua presença mudou instantaneamente a atmosfera do ambiente. O ar ficou mais frio, pesado, carregado. Ultra, uma figura imponente vestida de preto e violeta, pairava a poucos centímetros do chão, com os braços cruzados. Imperatriz, a sombra da supermulher, empunhava uma lâmina forjada a partir das próprias sombras. Arthur fez um gesto na direção de ambos. Lutem contra meus soldados das sombras. Estes dois estão entre os mais fortes que possuo. Cara virou-se ligeiramente, os olhos semicerrados ao observar as duas figuras. Ela nem sequer piscou. Tragam o apocalipse, disse ela secamente, com a voz quase venenosa. Não quero lutar contra lixo. Os olhos de Ultra se estreitaram levemente. A Imperatriz inclinou a cabeça em silencioso divertimento. Nenhuma das duas disse nada, mas o ar crepitou levemente com um poder contido. Elas não estavam acostumadas a serem dispensadas com tanta casualidade. Arthur piscou e riu, uma risada alta e sincera. Mas durou pouco. Quando se dissipou, seu rosto ficou sério quase imediatamente. Sua voz baixou, firme e inflexível. Não. Cara virou a cabeça bruscamente na direção dele, sua expressão mudando de irritação para algo perigosamente próximo da ofensa. Você acha que eu não consigo lidar com ele? Arthur não hesitou. Sim. O silêncio que se seguiu era como uma corda bamba prestes a se romper. Os olhos de Cara não ardiam com visão de calor, mas com orgulho. Ela deu um passo firme para frente, ombros retos, lábios cerrados. Ela estava prestes a perder o controle, e Arthur sabia disso. Mas antes que ela pudesse falar, ele ergueu uma das mãos, calmo, tranquilo, confiante. Seu olhar não vacilou. Derrote-os primeiro, disse ele simplesmente, e então eu pensarei no assunto. Cara não respondeu, nem com palavras. Ficou ali parada, congelada, os músculos da mandíbula tremendo. Seus dedos se curvaram lentamente, mas ela não disse nada. Então Arthur vasculhou seu inventário e retirou algo embrulhado em seda carmesim antiga. Jogou-o delicadamente para a Imperatriz, que o apanhou com uma das mãos. A seda desenrolou-se ao cair, revelando um cordão dourado brilhante, enrolado como uma serpente.
Reluzia de forma sobrenatural, um tipo de ouro que não refletia a luz, mas a absorvia. Os olhos de Cara se arregalaram. Isso é, o laço da verdade? Arthur balançou a cabeça, um meio sorriso curvando seus lábios. Não, disse ele. Não exatamente. Ele se virou para a Imperatriz e assentiu. Use-o. Era seu de qualquer forma. Cara inclinou a cabeça, ainda olhando fixamente. Então, o que é? O sorriso de Arthur se alargou quando ele olhou para ela novamente. Isto, disse ele com a voz baixa e divertida, é o laço da submissão. O silêncio que se seguiu foi breve, quebrado apenas pela piscadela atonita de Cara e pelo leve sorriso da Imperatriz enquanto ela desenrolava o laço e o enrolava em seu pulso como se fosse uma arma familiar que finalmente retornará. Os lábios de Cara se entreabriram, divididos entre confusão, constrangimento e um crescente sentimento de desafio. Suas bochechas adquiriram um leve tom rosado. Arthur se pegou sorrindo enquanto se inclinava para frente e sussurrava em seu ouvido. Não esse tipo de submissão. Sua provocação parou por tempo suficiente para que sua própria voz baixasse. Pensando bem, é meio que isso também. Ele coçou a nuca, lançando um olhar de soslaio para ela. Deixa pra lá, é uma arma. Lide com isso. Ele se afastou da arena e entrou no ambiente fresco da sala de controle, onde Shadow Lex estava em um console elegante. Arthur se inclinou em sua direção, falando em voz baixa porém precisa. Lex, isto. Ele gesticulou em direção ao chão da arena, onde Cara permanecia com chamas se enrolando em torno de seu punho enluvado. É uma oportunidade. Colete dados. Analise. Monitore o desempenho. Se a arena for destruída, considere isso um feedback para reconstruí-la melhor da próxima vez. Shadow Lex acenou com a cabeça educadamente com um rosto indecifrável, e então digitou rapidamente em seu dispositivo antes de oferecê-lo a Arthur. Arthur apertou os olhos para a tela brilhante, franzindo as sobrancelhas. Depois de um instante, ele apenas se mexeu e olhou para cima. Eu já sei o que fazer, disse ele secamente. Ok, foi mal. Shadow Lex inclinou a cabeça com uma indiferença formal. Arthur deu uma risadinha, depois virou-se ligeiramente e falou alto o suficiente para ser ouvido na arena. Cara, disse ele com a voz suave apesar da distância, comece quando estiver pronta. Ela não esperou. No instante em que a última palavra escapou de sua boca, Cara avançou com um estrondo sônico. Seu pé golpeando o chão com tanta força que o metal reforçado se deformou sob a pressão. Ela disparou em direção à Ultra e Imperatriz com toda a graça de um míssil, mas sem nenhuma sutileza. Foi rápido, poderoso e imprudente. Ultra avançou calmamente, interceptando o ataque com uma cotovelada brutal, mirando diretamente em sua clavícula. Cara girou no ar, escapando por pouco do golpe, apenas para ser atingida pela perna rasteira da Imperatriz, que a acertou na canela e a fez girar descontroladamente. Ela se recuperou rapidamente, pairando por um instante antes de desferir um soco com o punho cerrado, mirando na cabeça de Ultra. Ele a apanhou com a palma da mão, as botas deslizando levemente pelo chão antes de se firmarem novamente. A Imperatriz não perdeu a oportunidade, surgiu atrás de Cara com velocidade sobrenatural. Seu laço da submissão agora brilhando levemente em violeta enquanto girava em um golpe circular. Cara se esquivou do laço, mas levou um tapa nas costelas. O golpe foi preciso não para machucar, mas para quebrar seu ritmo. Ela voou para trás, dando uma cambalhota no ar e se chocando contra uma das paredes curvas da arena, rachando a estrutura. Ela gemeu baixinho, mas seu orgulho falou mais alto que a dor. Certo. Ela murmurou, voando para frente novamente, desta vez balançando-se descontroladamente com a visão de calor já se acumulando em seus olhos. Nada mal. Mas mais uma vez sua técnica traiu. Os socos saíram muito espaçados, a visão de calor disparou sem precisão. A Imperatriz se esquivou do raio com facilidade e usou o próprio impulso de Cara para empurrá-la para os braços de Ultra. Ele não a atacou. Em vez disso, segurou-a por meio segundo, testando a força dela contra a sua. Cara rosnou e deu uma cabeçada nele, forçando-o a soltá-la, e em seguida desferiu um chute giratório. Desta vez acertou em cheio, atingindo Ultra no queixo e fazendo-o deslizar pelo chão. Mas antes que Cara pudesse comemorar, a Imperatriz agarrou sua capa no meio do giro e a puxou violentamente para trás, jogando-a no chão com um estrondo satisfatório. Observando de cima, Arthur cruzou os braços sobre o peito, os olhos semicerrados. Ele não estava preocupado, mas curioso. Ele murmurou baixinho, meio para si mesmo, meio para Lex, que estava ao seu lado. Ela está mesmo tão frustrada assim? Shadow Lex não fez nenhum comentário, apenas continuou a interagir com a interface brilhante, registrando cada movimento, cada golpe, cada pico nos níveis de energia. Arthur inclinou-se para frente indiferente. Ela não está lutando para vencer, disse ele. Ela está lutando para desabafar. Na arena, Cara agarrou as costelas e se levantou num pulo, com as narinas dilatadas e o lábio levemente curvado. Sua respiração era superficial. Não estava cansada, apenas irritada. Ultra e Imperatriz estavam agora lado a lado, com os olhos fixos nela, seus corpos inabaláveis e completamente sincronizados. Pelo comunicador, a voz de Arthur soou novamente firme e deliberada. Você é desleixado. Cara se virou na direção do som com os olhos semicerrados. Arthur deu um sorriso irônico, com os braços ainda cruzados, e sua voz ecoou pela câmara. Acalme sua mente e pare de lutar como se estivesse tentando provar algo. Simplesmente seja você mesmo. Capítulo 151 Recrutadores. Cara avançou novamente.
Ela era um borrão azul e vermelho, seus punhos atingindo o Ultra com força bruta. Ele bloqueou o primeiro golpe, mas o segundo fez voar para trás. Cara não deu trégua. Seu joelho se ergueu, atingindo seu estômago com força suficiente para fazer o chão da arena tremer. Mas antes que ela pudesse continuar o ataque, sua visão de calor brilhou. Os feixes gêmeos de energia de Ultra cortaram o espaço, deixando rastros de fogo nas paredes reforçadas. Cara girou no ar, desviando por pouco da explosão. Ela caiu no chão rolando, levantando poeira e faíscas, com a capa chamuscada na borda. Patético sibilou a Imperatriz e atacou. Sua espada descreveu um arco amplo e gracioso. Cara mal conseguiu erguer os braços a tempo. O impacto soou como um sino. Cara cambaleou com a força do golpe brutal e preciso. A Imperatriz a chutou para longe, aterrissando levemente, quase em tom de deboche. Muito lenta, princesa. Cara deslizou pelo chão, mas rolou de volta para os pés com os dentes cerrados. Seus olhos brilhavam, não com visão de calor, mas com fúria. Ela atacou novamente, indo direto para Ultra mais uma vez. Ele ergueu um braço para bloquear, mas desta vez ela fingiu um golpe, girou e acertou uma cotovelada forte no queixo dele. A cabeça dele foi jogada para trás, e antes que ele pudesse se recuperar, Cara segurou seu pulso e o girou em direção à Imperatriz no exato momento em que ela investiu. Houve uma colisão. Faíscas e uma pequena onda de choque se propagaram. Cara aproveitou o momento para recuperar o fôlego, o suor escorrendo pela testa, o coração batendo forte como um tambor de guerra. Lá de cima, Arthur inclinou-se para a frente por trás do vidro e simplesmente observou. A Imperatriz se desvencilhou primeiro. Sua espada raspou o chão, deixando uma cicatriz. Você está muito distraída, garotinha. Sua mente está em outro lugar. Cara rosnou. Diga isso de novo. A Imperatriz sorriu com desdém. Com prazer, menininha. Dessa vez, Cara abandonou toda forma, paciência e pensamento. Era fúria pura e sem filtros. Seus golpes eram selvagens, poderosos, mas desleixados. A Imperatriz esquivou-se e contra-atacou, sua espada quase roçando o ombro de Cara, mas Cara não hesitou. Ela agarrou a Imperatriz no meio do giro e a arremessou para o outro lado da arena. Ultra voltou à luta com a visão em alta velocidade. Cara atravessou a explosão correndo, gritando em desafio, e o atingiu com toda a força, socando-o como martelos. Ela o empurrou para trás passo a passo até que o ergueu do chão e o arremessou contra um pilar de sustentação reforçado. Ele se estilhaçou. A Imperatriz retornou com um grito de guerra furioso. Ela atacou Cara, derrubando-o no chão. As duas rolaram, Cara bloqueando a espada novamente com pura força. Com um rosnado, ela deu uma cabeçada na Imperatriz, atordoando-a, e em seguida a atingiu com um soco bem no queixo. A Imperatriz caiu de joelhos. Cara cambaleou para trás, ofegante, mas se levantou. Ultra escalonada ereta novamente. Imperatriz subindo lentamente de novo. No instante em que Cara recuou o punho, com os olhos ardendo de raiva, Arthur apareceu diante dela sem som, sem aviso. Um passo à frente, e sua palma pressionou levemente seu ombro. Mova-se. Sua voz era baixa e cortante. Mas Arthur não hesitou. Não elevou a voz. Não lhe deu sermão. Simplesmente olhou nos olhos dela e disse, pare. Você venceu. O calor em seus olhos oscilou. A raiva e a atenção colidiram com uma parede invisível de calma. A mão dele deslizou de seu ombro como se a convidasse a fazer o que quisesse, mas isso a acalmou. Além disso, continuou Arthur, olhando para trás na direção de Ultra e Imperatriz, eles não vão se cansar. Eles vão se regenerar infinitamente. Não é uma luta justa desde o início, não mesmo? Como que para enfatizar seu ponto, Ultra endireitou-se, assentindo uma vez com aquele silêncio frio e calculista. A Imperatriz fez o mesmo, apenas para que o gesto se dissipasse na sombra, como se o dano nunca tivesse acontecido. Sem dizer uma palavra, ambos se curvaram diante de Arthur e desapareceram no chão, como fumaça sugada por sua sombra. A arena ficou em silêncio. Cara estava no centro, com os ombros tensos e o peito subindo e descendo. Ela ainda estava de costas para ele, mas seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo. Ela não disse nada. Arthur contornou-a, posicionando-se à sua frente, não perto o suficiente para invadir seu espaço, mas o bastante para observar a forma como sua expressão lutava para se manter neutra. Raiva, orgulho, talvez até um pouco de vergonha. Ela não o encarava. Não de imediato. Agora você quer me contar do que se trata tudo isso? Seu tom não era áspero. Na verdade, era até suave demais. E de alguma forma isso só piorava a situação. O maxilar de Cara se contraiu. Seus lábios se entreabriram por um instante, mas nada saiu. Seus olhos se voltaram para ele, depois para baixo novamente, tentando encontrar refúgio no chão polido. Mas não havia nenhum. Nada, murmurou ela rápido demais. Sem emoção nenhuma. Arthur inclinou a cabeça, examinando o rosto dela. A tempestade que ela carregava dentro de si estava toda ali, logo abaixo da superfície. É sobre mim? Perguntou ele, agora em voz baixa. Ele estendeu a mão devagar, com calma, e pegou a dela. Sem forçar, apenas ali. Presente. Os lábios de Cara se contraíram. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, como se ela quisesse negar, afastar aquilo, mas o calor da mão dele na sua acalmou algo dentro dela. Ela finalmente olhou para cima. Ali estava. Aquele lampejo em sua expressão, um sussurro de vulnerabilidade por trás do fogo. Você e Rav. Antes que ela pudesse terminar, o corpo de Arthur enrijeceu. Sua mão soltou a dela enquanto ele virava a cabeça, os olhos se abrindo de repente com intensidade. Um brilho frio se acendeu em suas íris, nítido alerta brilhando fracamente.
Algo está errado. Sua voz não era alta, mas carregava peso, um tom definitivo. Como se um fio tivesse sido puxado, e o mundo soubesse que estava se desfazendo. Cara piscou, endireitando a postura. O que você quer dizer? Arthur não respondeu imediatamente. Em vez disso, virou-se e caminhou em direção à extremidade oposta da arena, onde um painel se abrirá, revelando Coruja, seu silencioso soldado das sombras. Um homem coruja, parado como um sentinela ao lado do elegante console de computador de alta tecnologia. As telas se iluminaram antes mesmo de Arthur tocá-las. Cara seguiu, aproximando-se enquanto os dados começavam a fluir pela enorme interface. Projeções holográficas pairavam no ar como avisos fantasmagóricos. Coruja apontou para 3 pontos vermelhos brilhantes na projeção da Terra. Um pulsava sobre Gotham. Outro piscava acima de Metrópolis. O terceiro cintilava perto de Jump City. Cada ponto pulsava com leituras de energia antes de desaparecer segundos depois. O que estamos vendo? Perguntou Cara, semicerrando os olhos. Não poderiam ser apenas membros da Liga da Justiça? Arthur olhou de relance na direção de Coruja. O soldado das sombras não se moveu, não falou. Mas com o estalar de dedos, dados jorraram pela tela. O maxilar de Arthur se contraiu. Não, Al está descartando isso. As leituras não são deles. Essas assinaturas de energia são todas semelhantes. Cara cruzou os braços, ainda recuperando o fôlego da luta de treino, mas estreitando os olhos. Parecidas? Então o que são? A Coruja deu um zoom nos vestígios residuais. Uma aura distinta se enroscava em um amarelo brilhante. Arthur prendeu a respiração. Ele reconheceu aquele brilho. Não existem tantos lanternas na Terra, disse Arthur lentamente, aproximando-se da tela. Seus olhos se estreitaram, examinando cada traço, calculando. E isso não é força de vontade. Cara olhou alternadamente para ele e para o mapa. Então quem? Arthur endireitou-se de repente. As peças encaixaram. Tropa Sinestro, disse ele categoricamente. Hal estava certo. Cara olhou para ele, atônita. Sério? Como diabos eles conseguiram chegar aqui sem acionar todos os alarmes da torre de vigia? O tom de Arthur escureceu. Acho que eles não se importam. Você não precisa de furtividade quando tem um corpo inteiro te apoiando. E eles podem ser os mais fortes de todos, além de também poderem servir como batedores. Cara franziu a testa. Escoteiros. Os olhos de Arthur brilharam levemente e ele se virou para ela. Mas parece uma proposta de recrutamento. Cara franziu a testa. Para quem? Arthur soltou um suspiro seco com a mandíbula contraída. Meu. Ela o encarou por um instante, atônita. Eles querem você? Arthur assentiu com a cabeça. Eu já tinha um pressentimento. Hal perguntou se eu havia sido abordado por uma lanterna amarela. Mas não. Ainda não. Claramente, eles estavam observando. Esperando para ver se alguém se encaixava no perfil. A voz de Cara era cautelosa. Por causa do seu poder. Por causa do que representa, disse Arthur. Sombra. Morte. Medo. Se Sinestro quer expandir seus domínios. Ele gostaria que alguém como eu liderasse essa expansão. Alguém que possa realmente usar o medo como arma com um simples pensamento. Ele olhou para a Coruja. Quantos são? Coruja levantou um único dígito. Arthur franziu a testa. Apenas um entrou em cada cidade? Cara parecia confusa. Por que só um? O olhar de Arthur voltou-se para a tela. São lanternas. Não precisam de reforços. Mas podem ter certeza de que receberão reforços quando necessário. O poder total de um corpo de lanternas não deve ser subestimado. Cara murmurou baixinho. Malditos arrogantes. Arthur permaneceu imóvel por mais um instante em silêncio. Então ele falou, seus olhos azuis ardendo, a voz calma e resoluta. Eu lhes darei o que querem, uma verdadeira demonstração de medo. Capítulo 152 Escolhido do Medo. Arthur estava parado na entrada da arena, sua sombra se estendendo sob as luzes brancas e intensas acima dele. O cheiro de aço queimado e o leve zumbido da energia residual ainda pairavam no ar atrás deles. Cara permanecia ao seu lado, observando-o atentamente enquanto ele permanecia imóvel, claramente absorto em pensamentos. Sua expressão era indecifrável, mas algo na maneira como seu maxilar se contraiu, o peso por trás de seu olhar enquanto fitava o vazio, dizia mais do que as palavras poderiam. Cara, transferindo o peso para uma perna só, finalmente quebrou o silêncio. Então, o que você vai fazer agora? Arthur pescou, lentamente, como se tivesse surgido de algum lugar distante. Ele se virou para ela com a voz baixa e serena. Vou dizer olá. Cara inclinou a cabeça, arqueando uma sobrancelha. Sozinha? Seus lábios se curvaram levemente, não chegando a ser um sorriso. Cara cruzou os braços, estreitando os olhos. Deveríamos avisar a liga? Quer dizer, isso é meio sério, não é? Arthur expirou pelo nariz, calmo e silencioso. Fechou os olhos por um breve instante, como se estivesse ouvindo algo muito além do alcance dela. Então, abriu-os novamente, atento e consciente. Eles estão com as mãos cheias, disse ele, sem rodeios. Cara deu um passo à frente. Espere, o que isso significa? Há uma batalha, disse Arthur, virando-se para a interface brilhante que ainda exibia pulsos vermelhos de movimento. Do lado de fora da torre de vigia, uma escaramuça em órbita. Acabou de começar. O quê? A voz de Cara ficou mais aguda. Ela se aproximou dele, os olhos percorrendo a tela. Já? Dezenas deles, confirmou Arthur. Lanternas amarelas. Parece um ataque frontal. A expressão de Cara escureceu. Se for esse o caso, não se trata de uma campanha de recrutamento. Isto é guerra.
Arthur assentiu com a cabeça. Você pode ir ajudar, eu cuido do que temos aqui. Os olhos azuis dela se voltaram para ele. Não, eu vou ficar com você, mas nós vamos simplesmente ignorar isso? Não, respondeu ele firme, mas não grosseiro. Confiamos neles. A Liga pode manter a situação sob controle. É para isso que ela existe e é o mínimo que pode fazer. Além disso, se isso fosse para mim, então tudo isso é uma distração. Ele se virou completamente para encará-la, com a postura relaxada, mas o tom de voz tudo menos relaxado. Primeiro verificamos aqui em Gotham. Foi lá que um deles pousou. É lá que eu digo olá. Cara o encarou por um instante, a respiração dividida entre desafio e compreensão. Ela detestava deixar uma batalha para trás, detestava a ideia de não voar diretamente para a tempestade. Mas ela conhecia Arthur, ele não era alguém que ignorava o perigo. Ele simplesmente lidou com isso de uma maneira diferente. Cara finalmente assentiu. Muito bem, vamos dar uma lição neles. Arthur falou com uma voz calma e imponente. Lex. Shadow Lex avançou da escuridão no fundo do laboratório, com as mãos cuidadosamente cruzadas atrás das costas, a postura impecável, mas o olhar perfeitamente humano. Frio, eficiente e leal apenas a Arthur. A arena precisa de melhorias, disse Arthur. Se não aguenta a cara nem com metade da sua força, não está preparada para nada pior. Reforce-a. Você já deveria ter coletado dados suficientes. Lex assentiu com a cabeça. Arthur então se virou ligeiramente para a coruja, que ainda monitorava o mapa em expansão no computador central, rastreando silenciosamente as assinaturas de energia que piscavam dentro e fora do alcance dos sensores. Coruja chamou Arthur, continue mapeando a energia das lanternas. Quero que você as acompanhe, como um algoritmo de trajetória. Mostre-me por onde elas passaram e para onde estão indo. Coruja não disse nada, mas virou sua cabeça inexpressiva na direção de Arthur. Um pulso de luz brilhou em seus olhos violeta. Então, ele simplesmente assentiu e voltou para o console, já extraindo informações dos rastros de energia como uma aranha tecendo uma teia de dados. Arthur lançou um último olhar para o vasto laboratório, sua base, seu centro de comando. Construído com sombras e ciência. Lex e Coruja cuidariam de tudo em sua ausência. Ele se virou para Cara, que já estava ao seu lado com um olhar interrogativo. Arthur estendeu a mão para ela sem dizer uma palavra. Ela a apertou. Trocar, ele sussurrou. O asilo Arkham se erguia como uma relíquia de um pesadelo esquecido, suas torres góticas agarrando o ar, janelas escurecidas e silenciosas, escondendo horrores que nenhum homem-são jamais desejaria testemunhar. Arthur e Cara pairavam silenciosamente no céu, suas capas ondulando ao vento, o único movimento no silêncio sepulcral acima do asilo. Cara cruzou os braços com o maxilar tenso. Eu odeio este lugar, sabia? Murmurou, olhando para baixo com uma expressão carrancuda. Não o suporto. Os olhos de Arthur nunca se desviaram do prédio. Seria estranho se você dissesse que sim, respondeu ele secamente. É um lugar feito para enjaular aberrações. A podridão corrói este lugar de dentro para fora. Havia algo em sua voz, uma aspereza, não de medo, mas de repulsa. Ele apertou os olhos, seu olhar azul se estreitando enquanto se concentrava em uma ala muito específica do interior do asilo. Sombras se moviam levemente sob suas botas. O que eu não entendo, murmurou ele, é porque aquela lanterna está aqui. Cara flutuou um pouco mais perto, seus cabelos loiros captando o luar. Tem certeza de que seu soldado das sombras não cometeu um erro? Arthur não respondeu imediatamente. Ele simplesmente expirou, com os olhos voltando-se para o prédio. O Coruja é literalmente o Batman, só que com menos restrições, pensou ele. Duvido que ele erraria uma simples busca e rastreamento. Não, disse ele em voz alta, calmamente. Acho que não. Cara se aproximou dele o suficiente para que seu ombro roçasse o dele. Será que eles estão tentando recrutar detentos? Perguntou ela. Procurando pessoas desesperadas o suficiente para se juntarem a eles? Arthur balançou a cabeça. Não, a tropa Sinestro não quer os quebrados ou perdidos. Eles querem aqueles que inspiram medo. Comandem-no. Ele parou de falar, e então sua expressão escureceu quando a ficha caiu. Medo, murmurou ele. Claro, tem alguém aqui que vive disso. Um especialista nisso. Cara piscou. Quem? A voz de Arthur era fria como uma lâmina. Espantalho. Uma rajada de vento passou por cima deles. Arthur se virou. Vamos entrar. Cara assentiu com um aceno firme, a expressão concentrada. Sem piadas desta vez. Sem hesitação. Ambos desciam inclinados para baixo, Arthur descendo como um raio de crepúsculo vivo, Cara logo atrás dele. Seu voo mais parecido com a queda de um meteoro do que com um planar. A torre de vigia, órbita. A tela negra do espaço foi rasgada pela guerra. Em um cenário estrelado, o campo de batalha acima da Terra ardia com raios esmeralda e um dourado sinistro. Dezenas de lanternas da tropa Sinestro moviam-se em formações cerradas e predatórias, cada uma arrastando estruturas de lanças, serpentes e máquinas irregulares forjadas pelo medo, todas pulsando com uma luz amarela doentia. Mas eles não estavam sozinhos. A Liga da Justiça respondeu. Superman irrompeu pelo vazio como um cometa carmesim, sua capa esvoaçando atrás dele como um estandarte de guerra. Seus punhos brilhavam com a energia solar residual enquanto ele atravessava construções e escudos, espalhando lanternas amarelas com força explosiva. Com sua visão de calor traçando arcos pelo espaço, ele era implacável, preciso e mortal. No centro de tudo, duas vigas colidiram. Hal Jordan e Sinestro.
O verde e o amarelo colidiram numa tempestade cinética de luz, som e energia, cada cor representando um símbolo de filosofias opostas. O maxilar de Hal estava cerrado de fúria, seu anel ardendo com cada grama de sua força de vontade. Eu sei o que você está fazendo aqui, rosnou Hal, erguendo seu escudo contra uma saraivada de lâminas amarelas. E não vou deixar isso acontecer. Sinestro pairava logo além dele, majestoso em seu sadismo, com construtos amarelos se enrolando ao seu redor. Seus olhos brilhavam como dois sóis de malícia. Ah, você continua tão previsível, Jordan. Nobre. Ingênuo. A energia amarela ao redor de seu anel pulsava com mais força, mais concentrada. Você já deveria saber disso, Lanterna Verde. Um anel escolhe seu portador. Ele não pede permissão. Ele escolhe, e escolhe apenas aqueles dignos de seu poder, aqueles que podem inspirar o que os outros não conseguem. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, a luz amarela tremeluzindo nas bordas de seu olhar penetrante. E quando o medo é sua base, não há nada mais forte. Então me diga, Hal, que medo você acha que vive dentro dele? Hal cerrou os dentes. Não importa. Ele não é um de vocês. Talvez ainda não, disse Sinestro com uma calma lenta e calculada. Mas é assim com o medo. Ele só precisa de um instante, e persiste por muito mais tempo do que Will jamais poderia. Ele ergueu a mão e uma enorme construção formou uma besta esquelética e feroz, com asas irregulares feitas de rostos gritando. Chegou tarde demais para fazer qualquer coisa, Lanterna Verde. Não estamos aqui por você. Você era apenas o tapete de boas-vindas. A voz de Sinestro ecoou como um trovão. Vocês não podem nos deter. Com um rugido estrondoso, a construção investiu contra Hal, que a encontrou em pleno voo, vontade contra pesadelo, enquanto seus anéis gritavam um contra o outro. Por trás, o Caçador de Marte, atravessando uma lanterna da tropa Sinestro, virou-se para o Superman e transmitiu um pensamento. Há algo errado. Esta não é a força principal deles. Isso está muito contido. Eles estão nos mantendo ocupados. Os olhos do Superman se estreitaram, brilhando com mais intensidade. Uma distração. Capítulo 153 Arquilo. Gotham, Arkham. Arthur empurrou as portas de metal de Arkham, as luzes de emergência piscando acima. Um zumbido fraco de eletricidade ecoava pelos interfones quebrados. A fumaça pairava no ar como um fantasma antigo que se recusava a partir. Arkham cheirava a ferro, suor e sangue fresco. Cara pairou atrás dele, suas botas batendo levemente nos ladrilhos rachados do chão ao pousar. Seu nariz se enrugou com o fedor, e seus olhos percorreram o corredor destruído, onde guardas estavam encostados nas paredes, alguns com expressões distorcidas, congelados na morte. Detentos em celas próximas sussurravam coisas sem sentido ou riam na escuridão. Um guarda jazia estirado contra a parede, o pescoço dobrado num ângulo grotesco. A viseira de outro piscava fracamente, seus olhos sem vida fitando o vazio. Cara deu um passo à frente, cerrando os punhos. Este lugar é pior do que eu me lembrava. Ela murmurou com a voz baixa de desgosto. De dentro das celas, os loucos começaram a se agitar. Você é real? Perguntou uma voz, rouca e gorgolejando de sangue. Pode vir aqui? Outra gargalhou. Menina bonita, linda garota dourada, eu te conto segredos se você sorrir para mim. Um homem coberto de sangue e giz sorriu com os dentes quebrados. Ela pode voar. Oh, a lindinha pode voar. Talvez ela possa nos levar para algum lugar legal. Cara parou. Sua paciência se esgotou. Ela se virou bruscamente, os olhos brilhando em um vermelho intenso, a visão de calor pulsando à beira da liberação. O salão foi subitamente inundado por uma luz carmesim, projetando sombras demoníacas pelas paredes. Todos os sussurros insanos do quarteirão silenciaram. Os detentos recuaram para os cantos escuros de suas celas, tremendo, alguns caindo de joelhos, outros erguendo as mãos em sinal de rendição. Dê desculpe, sussurrou um deles. Não me queimem, implorou outro, agarrando-se a um ursinho de pelúcia velho como se fosse sua tábua de salvação. Vou fazer uma pergunta, e é melhor você responder, disse Cara com a voz baixa e carregada de autoridade. Onde ele está? Aquele que fez isso. Seu tom não deixava espaço para mentiras. Mas antes que qualquer um deles pudesse gaguejar uma resposta, Arthur, parado um pouco à frente dela, falou com voz firme, calma e tranquila. Não se preocupe. Ele nem sequer se virara. Seus olhos, brilhando suavemente com aquele leve tom azul, estavam fixos no corredor distante. Seu maxilar se contraiu e seus dedos se flexionaram ligeiramente. Cara se virou para ele. O que é? O olhar de Arthur se tornou mais penetrante. Ele já está aqui. Um tilintar baixo ecoou das sombras. Depois outro. E outro. Passos pesados, lentos e confiantes. Do outro lado do corredor, as sombras se contorceram de forma antinatural quando algo surgiu à vista. Uma figura em uniforme preto e amarelo, com a mão brilhando com o anel da lanterna amarela, arrastava atrás de si o corpo meio carbonizado de um guarda. Seu rosto estava parcialmente oculto por uma viseira rachada, mas o brilho amarelo nauseante ao seu redor pulsava como uma batida de coração de terror. Ele soltou o corpo, deixando-o cair com um baque surdo contra os azulejos frios. A visitantes, disse a lanterna amarela com voz afetada. Estava me perguntando quando vocês apareceriam, já estava ficando entediado com essa escória. Nenhum deles é digno, sabe? As celas ao redor deles ficaram mortalmente silenciosas. Até os loucos pararam de respirar. Arthur deu um passo lento para frente, seus olhos brilhando ainda mais intensamente. Cara o imitou, permanecendo ligeiramente suspensa, o calor emanando de sua pele.
O corredor pulsava fracamente com o tom amarelo emanando do anel. Ali, Arquilo erguia-se imponente e reptiliano e viu. Seus dentes irregulares estavam à mostra num gesto que mal podia ser chamado de sorriso, mais parecido com uma ameaça. Os olhos de Cara percorreram os cadáveres espalhados pelo chão até o bruto desajeitado à sua frente. Seu lábio se curvou num sorriso irônico. Não tenho nenhum problema específico com outras espécies, já que eu mesma sou uma alienígena, disse ela com a voz cortante e sem qualquer remorso. Mas você é um completo idiota. Arquilo faz uma pausa. Por um instante, até mesmo o sempre rangente Arcon pareceu ficar imóvel. Então Arthur, que estava alguns passos à frente, soltou uma risadinha discreta. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Quer dizer, disse ele, sem sequer olhar para Cara, não posso discordar disso. O sorriso do Lanterna Amarelo desapareceu. Seu maxilar enorme se contraiu e seus olhos amarelos brilhantes se estreitaram em um insulto venenoso. Você não sabe quem eu sou, sabe? O sorriso de Arthur se desfez, tornando-se mais frio. Ele inclinou levemente a cabeça, sombras tênues se enrolando ao redor de sua figura. Sem dizer uma palavra, ergueu o braço direito e num lampejo de névoa violeta escura, a lâmina gêmea de Camus surgiu. Suas longas lâminas curvas brilhavam ameaçadoramente na luz bruxuleante, agora apontadas diretamente para Arquilo. Não importa quem você seja ou o que você faça. O anel da lanterna brilhou intensamente, lançando uma onda agressiva de luz amarela pelo corredor. Eu sou Arquilo, selvagem de Vor, portador do medo, cão de guerra do próprio Sinestro. Sua voz parou de repente. Sua expressão mudou, não mais apenas ofendida, mas confusa, depois intrigada. Ele olhou semicerrado para Arthur, e algo dentro do brilho de seu anel pulsou, mais forte, reagindo. Então veio a compreensão. Ah, agora entendi, rosnou Arquilo, com a voz carregada de algo próximo à admiração. Você é o escolhido. O anel não está cometendo um erro. Cara pairava um pouco mais acima, punhos cerrados, flutuando rente ao chão como se estivesse prestes a dar um golpe. Do que diabos você está falando, seu maluco? Ela disparou. Arquilo não respondeu imediatamente. Seu anel brilhou mais intensamente, tentáculos amarelos começaram a se enroscar ao seu redor como chamas lambendo sua pele. Com um braço largo, ele ergueu a mão bem alto. Medo, ele resmungou. É isso que você vai entender, quando se ajoelhar em breve. Mas ele não foi rápido o suficiente. Arthur se mudou. Um passo. Sem aviso prévio. Um estalo de ar deslocado quebrou o silêncio quando ele avançou, sua lâmina dupla cortando o espaço com precisão mortal. O golpe visava diretamente o torso de Arquilo, a lâmina reluzindo com intenção letal. Cara se moveu para segui-lo, mas a voz de Arthur cortou o momento como o fio de sua lâmina. Eu entendi. Ele não olhou para ela. Seu tom era calmo, mas definitivo. Essa é a minha luta. Ele não representa uma ameaça. Arquilo rosnou em tom de ataque, enquanto construções amarelas já se formavam ao seu redor, armas de guerra brutais e irregulares. Um enorme machado serrilhado em uma mão, um chicote de energia em espiral na outra. Arrogante cuspiu Arquilo, abrindo os braços como um gladiador que saúda a morte. Vou garantir que o medo se instale nesse seu crânio, assim que você estiver vestindo amarelo. Cara recuou um pouco, observando-os com os olhos semicerrados, mas sua preocupação era permeada por uma confiança relutante. Arthur não estava sendo descuidado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Órbita da Terra. Uma tempestade de luz e força de vontade assolava a curvatura da Terra. O vazio foi rasgado por brilhantes correntes de esmeralda e ouro, entrelaçando-se e colidindo como serpentes furiosas na escuridão do vácuo. Alguns lanternas verdes, junto com a Liga da Justiça e uma grande força amarela, se enfrentaram no silêncio brutal do espaço. Seu combate ecoando apenas em vibração e violência. Construções incandescentes de jatos, lanças, bestas e lâminas colidiram umas contra as outras em pleno voo, explodindo em clarões radiantes que iluminaram a escuridão infinita. No centro de tudo está Sinestro, brilhando com o amarelo doentio. As linhas de seu rosto permaneceram imóveis e severas enquanto ele desviava 3 rajadas verdes com um elegante escudo em forma de crescente. Com um movimento rápido do pulso, o escudo se estilhaçou em lâminas afiadas, lançando de volta à sua origem 2 lanternas novatos que mal conseguiram erguer barreiras antes de serem arremessados através do vazio. Hal Jordan passou por eles em um turbilhão verde, com os olhos brilhando sob a máscara. Você está ficando sem marionetes, Sinestro, gritou Hal, criando manopla sobre seus punhos. Assim como está ficando sem tempo. Sinestro virou-se lentamente para ele, o anel brilhando com mais intensidade, projetando sombras em seu rosto anguloso. Você sempre foi impaciente, murmurou ele. Hal avançou, e os dois colidiram punho contra punho, faíscas verdes contra amarelas de pura força de vontade irrompendo do choque. Giraram pela escuridão como cometas gêmeos, trocando golpes à velocidade da luz, cada ataque sacudindo a órbita com ondas de choque de poder. Então, assim que Hal se aproximou, empurrando Sinestro para trás com um ariete construído, o anel de Sinestro pulsou. Uma transmissão cortou o campo de batalha, invisível para todos exceto uma pessoa. O Arquilo o encontrou. É mais forte do que o esperado. Possível partida confirmada. Os olhos de Sinestro se estreitaram. Então murmurou ele, lançando um olhar por cima do ombro de Hal, não para ele, mas através dele. Sem desviar o olhar, ele ergueu a mão para o lado e falou através do anel. Muito bem. Não há motivo para procurar outra pessoa. Outro pulso amarelo iluminou o vazio ao seu redor. Apoiem o Arquilo.
Vocês três devem se unir e realizar a tarefa. Juntos. As palavras eram calmas, imperativas e incisivas. Lembrem-se. Acrescentou Sinestro, baixando a voz uma oitava enquanto o anel vibrava com uma autoridade sombria. Precisamos dele vivo. Ele encerrou a transmissão. O punho de Hal veio novamente, mas desta vez Sinestro o interceptou. Seu anel brilhou mais forte que o sol, e uma onda amarela irrompeu em uma onda de choque concussiva que arremessou Hal para trás, destruindo várias construções atrás dele. Hal girou descontroladamente pela órbita, estabilizando-se com um grunhido e um lampejo verde. Sinestro não prosseguiu. Ele sorriu friamente, com um ar de quem sabe de tudo, com um sorriso vitorioso. Seu tempo acabou. Lanterna Verde. Capítulo 154. Medo verdadeiro. Asilo Arkham. O que antes fora um lugar de loucura e confinamento agora ecoava com escombros desmoronando e aço rangendo. O ar fedia ao poder do medo. Cara pairava logo acima do chão que desmoronava, os braços cruzados, os olhos semicerrados, sem intervir, ainda não. Arthur Blackvin estava no centro do corredor em ruínas, com a espada gêmea Camille em mãos. Do outro lado, Arquilo, enorme e monstruoso, com a pele como uma armadura marcada por cicatrizes e olhos brilhando sob sua mandíbula repleta de presas, rosnava por entre dentes amarelos e pontiagudos. O anel do tenente da tropa Sinestro pulsou, brilhando com uma luz violenta. Você acha que esse pedaço de pau te torna poderoso, garoto? Arquilo rosnou, formando uma massa de energia maciça e brilhante em sua mão direita e um mangual de energia vibrante na esquerda. Eu já massacrei guerreiros que eram muito maiores que você, tanto em tamanho quanto em temor. Arthur apenas esboçou um sorriso irônico. Sua postura era relaxada, quase entediada. Você fala demais para um morto, ou um alienígena, ou seja lá o que você for. E então ele desapareceu. Passo rápido. Um estalo ecoou seguido por uma rajada de ar, e de repente Arquilo recuou bruscamente, rugindo enquanto um profundo corte rasgava seu peito. Energia amarela incandescente e em seguida sangue jorrando no chão. Arthur já havia desaparecido antes que o mangual pudesse chicotear em sua direção, reaparecendo acima e atrás dele, girando no ar enquanto brandia a espada dupla como um furacão de aço. Arquilo bloqueou o ataque com uma construção bem a tempo, mas o impacto a estilhaçou como vidro. O quê? Arquilo rosnou. Ele não teve tempo de terminar. Arthur se abaixou, sua lâmina raspando faíscas no chão enquanto deslizava ao redor de Arquilo, com um movimento rápido dos dedos. A autoridade do governante. Uma força invisível e colossal atingiu Arquilo como um trem de carga telecinético, arremessando Lanterna Amarelo através de uma parede para dentro de uma cela. Os detentos gritaram enquanto destroços e poeira explodiam para fora. Você se intitula um arauto do medo, disse Arthur, caminhando lentamente pela fumaça, em voz baixa. O medo não deveria apenas falar. Ele deveria caçar. Assim, Arquilo rugiu e retaliou. Dezenas de construções amarelas brilhantes surgiram ao seu redor. Correntes com pontas de lança, serras giratórias e até mesmo uma besta alienígena disforme se enroscava vinda de cima. Elas giravam como um ciclone da morte e desta vez, moviam-se rápido demais. Arthur recuou num instante, dançando entre eles com movimentos precisos, desafiando a gravidade a cada pulsação do passo veloz. A corrente passou a centímetros de distância. A lâmina roçou seu casaco. Então, uma armadilha com espinhos o pegou. A estrutura se fechou com força em torno de sua perna esquerda, brilhando em amarelo enquanto se travava como uma armadilha para ursos. Arquilo sorriu. Te peguei. Mas Arthur apenas olhou para baixo. Depois, para cima. E sorriu. Você realmente não fez isso. A armadilha foi esmagada e dispersada um segundo depois, não pela força, mas pela vontade. A aura da autoridade do soberano expandiu-se como uma pulsação, dobrando e destruindo as construções de Arquilo no meio da formação. Arquilo cambaleou para trás, formando um escudo, mas Arthur já havia se movido. Ele reapareceu atrás de Arquilo, com a Camille Twinblade encostada no pescoço grosso do alienígena. Os olhos de Cara se voltaram para Arthur, percebendo a mudança. Sua expressão havia mudado. Chega de brincadeiras. Deixe-me tentar algo. Arthur olhou nos olhos de Arquilo e murmurou, quase para si mesmo. Ele inspirou uma única vez. Depois expirou. E então ele falou. Não, não falei. Rugi. É medo do dragão? O som era ancestral. Primitivo. Um grito profundo e gutural que carregava mais do que som. Carregava intenção, poder e uma pressão que atingia a alma como um trovão. O próprio ar estremeceu. Os internos do asilo gritavam em suas celas, alguns arranhando a cabeça, outros caindo de joelhos, soluçando em meio à loucura. Até Cara estremeceu no ar, com os olhos arregalados e os cabelos esvoaçando ao ser atingida pela força da onda. Arquilo congelou. Seu anel cintilou. E o monstro caiu de joelhos, a respiração ofegante e as pupilas dilatadas. Suas mãos tremiam enquanto a sombra da espada dupla pairava sobre ele. O que é isto? Ele ofegou, cravando as garras no chão. Arthur caminhou lentamente para frente. Cada passo ecoava no chão estilhaçado. A espada dupla arrastava-se pelo chão atrás dele, deixando um pequeno rastro de cinzas e sombras. É assim que o verdadeiro medo se sente, disse Arthur suavemente. Arquilo ergueu o olhar, suando, com o peito largo arfando. O amarelo em seu anel tremeluzia como uma vela. Ele mal conseguia manter contato visual com o homem à sua frente.
O suor escorria por seu rosto curtido e de pele verde, pingando de sua mandíbula. O brilho de seu anel de poder diminuiu. Ele ergueu o olhar em direção à figura que caminhava lenta e calmamente, como um homem que já conhecia o desfecho. Arthur Blackvin, com a espada dupla girando em super velocidade enquanto se aproximava, rosnou Arquilo involuntariamente. Eu não vou me submeter. Com o braço trêmulo ele ergueu a mão que ostentava o anel, a luz amarela pulsando mais uma vez em desafio. Arthur não hesitou. Ele desapareceu num instante, num passo veloz. E num piscar de olhos. Um corte limpo e perfeito. Arquilo prendeu a respiração. Olhou para a mão e percebeu que ela não estava mais lá. Seu pulso terminou em um toco, jorrando sangue em pulsos agudos. Sua mão decepada caiu sobre os azulejos rachados com um baque surdo, o anel ainda pulsando com energia, tremendo no dedo decepado. Um grito irrompeu da garganta de Arquilo, um lamento gutural de agonia e incredulidade. Arthur já estava ajoelhado. Com a expressão calma de sempre, ele estendeu a mão para o anel. Mas antes que seus dedos o tocassem, o anel disparou para cima, atraído por vontade própria, e como um relâmpago. Se prendeu novamente à outra mão de Arquilo com um brilho ofuscante. Os olhos de Arthur se estreitaram levemente. Que coisa persistente, murmurou ele endireitando-se. Então em voz baixa para si mesmo. Acho que você precisa morrer para que eu possa aceitar isso. Sua espada dupla repousava contra o ombro, crepitando levemente devido à tensão. Afinal, preciso disso para criar essa coisa. Como se em resposta, o tênue brilho holográfico azul da interface do sistema piscou diante de seus olhos. E item identificado, Anel do Poder, Tropa Sinestro, usado como catalisador com Anel Rachado de Volton. A resultando em... Arthur inclinou a cabeça. Muito bem, sistema. Seus olhos brilharam, e a temperatura do ar ao seu redor caiu. Nesse instante Arquilo, agarrando o pulso e rosnando de dor, começou a se levantar novamente, tremendo de raiva e desafio. Mas o corpo de Arthur enrijeceu. Seus sentidos se aguçaram. Ele virou a cabeça ligeiramente. Cara, disse ele calmamente. Fique atenta. Temos problemas à vista. Pairando a poucos metros de distância, com a capa ondulando no ar acre, os olhos de Cara se estreitaram. Eu sei. Eles estão perto. Antes que qualquer outra coisa acontecesse, Arthur voltou seu olhar para Arquilo, que mal conseguirá se levantar, com os ombros tremendo e o anel pulsando com mais intensidade novamente. Arthur expirou lentamente. E sede de sangue. No instante em que o atingiu, o ar ao redor de Arthur escureceu. De intenção. Intenção de matar. Os joelhos de Arquilo cederam novamente, caindo involuntariamente. Ele prendeu a respiração. De novo. O que é isso? Ele ofegou, a voz quase inaudível. A pressão era sufocante. Seu anel piscava erraticamente como um coração em parada cardíaca. Arthur caminhou lentamente para a frente. Espada dupla em punho. Eu não disse que você podia ficar de pé. Arquilo rugiu em desespero. No dia mais escuro, na noite mais clara. Cuidado com seus medos transformados em luz. Que aqueles que tentam impedir o que é certo. Queime como meu poder, o poder de Arquilo. Ele ergueu o braço uma última vez, seu anel formando uma estrutura irregular, algo entre uma serra circular e a boca de uma fera, mas que nunca terminou de se formar. Arthur girou sua espada dupla uma vez, e em seguida desferiu um golpe final. Corte. Um único arco de puro ímpeto e sombra. A cabeça de Arquilo separou-se completamente do pescoço. Seu corpo permaneceu de pé por meio segundo, e então desabou, espasmando uma vez. A cabeça da lanterna amarela bateu no chão ao lado de sua primeira mão decepada. Silêncio. Arthur pisou na cabeça dele e então avançou lentamente com uma expressão fria, enquanto o anel flutuava novamente para cima, emergindo do cadáver que esfriava, com o objetivo de fugir. Dessa vez, Arthur estendeu a mão, e seus olhos brilharam intensamente. A autoridade do governante. O anel congelou. Então, como se puxado por uma coleira invisível, ele o agarrou com um estalo. Agora você é minha, murmurou ele. Cara pousou levemente ao lado dele, suas botas tilintando contra o chão irregular. Ela o olhou, as sobrancelhas franzidas, a expressão confusa, mas não disse nada. Arthur podia ver as perguntas se formando. Ele olhou para o anel novamente, o brilho amarelo pulsava fracamente em sua palma, como se estivesse ciente da morte de seu antigo mestre. Um fragmento do legado de Sinestro. Uma ferramenta do medo. Arthur aproximou lentamente o anel do dedo. Arthur. A voz de Cara estava tensa, carregada de inquietação. Não. Ele olhou para ela. A mesma calma estampada em seu rosto. Ele estendeu o anel em direção ao dedo, e fez uma pausa dramática. Então ele falou. No dia mais escuro, os olhos de Cara se arregalaram. Ele se conteve. Seus lábios se contraíram. E então ele sorriu. Não, estou só brincando. O rosto de Cara ficou inexpressivo. Em seguida ficou vermelha de irritação. Seu, idiota. Ela deu um passo à frente, com o punho cerrado como se fosse acertá-lo. Arthur ergueu as duas palmas das mãos e riu, dando um passo para trás com elegância. Relaxa. Eu não ia usar isso de verdade. Ainda não. Cara baixou o punho, resmungando baixinho enquanto se virava. Sem graça. Arthur girou o anel uma vez entre os dedos e depois o guardou na bolsa do cinto. Discordo. Ela lançou-lhe um olhar fulminante por cima do ombro. Ele apenas sorriu. Ainda assim, no instante seguinte, os olhos de Cara se demoraram na bolsa onde ele havia escondido o anel. E Arthur, embora ainda exibisse aquele sorriso tranquilo, já pensava muito à frente.
Em algum lugar na órbita, o próprio Sinestro estava observando. Arthur exalou suavemente. Vamos lá, disse ele. Ainda não terminamos, os outros estão aqui. Capítulo 155 A isca. Arthur e Kara olharam para cima, preparando-se para o impacto ao mesmo tempo e então, rachadura. O céu se abriu sobre eles com uma violenta onda de choque de energia dourada, como um trovão que estilhaçou as nuvens. Um instante depois, 2 raios de luz amarela despencaram como meteoros gêmeos, atingindo as ruínas do antigo asilo com um estrondo que lançou destroços e cinzas em todas as direções. Arthur não hesitou. Kara protegeu os olhos com a mão, mas manteve-se firme, pairando logo acima do chão destruído. A poeira baixou, revelando 2 figuras pairando logo acima da cratera, ambas vestidas com o inconfundível amarelo e preto da tropa Sinestro, emanando um poder bruto e incandescente. Amor Sur, elegante, humanoide, sua pele vermelha e sorriso desdenhoso praticamente exalavam arrogância. Filho de Abin Sur, com um anel brilhando intensamente ao seu lado. Homat-Hu, o açougueiro do setor 2815. Um alienígena feroz com chifres, sede de sangue nos olhos e uma construção já se transformando em uma lâmina de carrasco serrilhada acima de sua mão com garras. Então eles viram o corpo. Arquilo. Morto. A expressão de Homat-Hu se contorceu em pura fúria. Sua voz era um rosnado que estilhaçou telhas sob seus pés. Seus vermes imundos da terra. Aquele era o nosso general. O rosto de Amon-Sur se contraiu, não de choque, mas de compreensão. Seus olhos se fixaram em Arthur. E então ele sorriu. Um sorriso lento e arrepiante que não chegou aos seus olhos. Bem, disse ele, com voz fria e zombeteira. Parece que o encontramos. Arthur expirou. Calmo. Centrado. Kara flutuou um pouco à frente, entre Arthur e a ameaça iminente. Retiro o que disse e afirmou com os olhos fascando em vermelho. Agora odeio este lugar ainda mais. O olhar de Arthur permaneceu fixo em Amon-Sur. Então Sinestro não me subestimou. Ele estreitou os olhos ligeiramente, o suficiente para que sua espada dupla tremesse em sua mão. Ele mandou o Arquilo e agora, manda esses 2. Um teste coordenado. Não que tenha sido imprudente, foi mais calculado, mas no fim das contas ainda é um erro terrível. Ainda assim, Arthur sorriu, apenas levemente. Só mais 2, murmurou ele. E eu aqui preocupado em ficar entediado. Kara olhou para ele com um meio sorriso irônico. Você tem um problema sério, sabia? Você vive atraindo problemas. Arthur ergueu uma sobrancelha e fez uma piada. Não consigo evitar, sou muito charmoso. O anel de Homat-Hu brilhou intensamente. Você virá conosco, mesmo que eu tenha que arrastá-lo quase morto. Kara estalou o pescoço. Você pode tentar. Então Amon-Sur ergueu a mão e o ar distorceu-se, formando estruturas curvas e afiadas como lâminas de ira. Terrestre, disse ele com autoridade, pela vontade da tropa Sinestro, você virá conosco, vivo. Resista, e nós o destruiremos. Arthur ergueu sua espada dupla, o aço dela captando o relâmpago distante. Sombras dançavam ao redor de seus pés. Receio, disse ele calmamente, que eu prefira a alternativa. O vento ao redor deles mudou de direção. Os pés de Kara se elevaram ligeiramente do chão, seus olhos brilhando intensamente. Espero que você tenha trazido um segundo par de anéis. Arthur exalou novamente. Kara, tente não destruir esta metade de Arkham, já está uma bagunça. O sorriso de Amon-Sur se tornou ainda mais afiado. Homat-Hu rugiu. E então, eles atacaram. Arthur e Kara fugiram do prédio. Construções amarelas rasgaram as nuvens como mísseis. A silhueta negra de Arthur passou velozmente entre elas, espada dupla em uma das mãos, os dedos crepitando com a autoridade do soberano. Kara o seguia de perto, a capa esvoaçando como o rastro de um cometa, seus punhos encontrando martelos dourados e garras moldadas a partir do medo transformado em luz. Amon-Sur e Homat-Hu perseguiram-nos como 2 cães raivosos soltos no céu. Moviam-se com precisão, as construções em forma de anel cintilando com medo primordial, lâminas correntes, mandíbulas monstruosas. Tudo apontado para os 2 que acabavam de assassinar seu camarada. Kara se chocou contra um turbilhão de luz amarela, despedaçando-o com os braços cruzados. Girando no ar antes de liberar uma rajada de visão de calor que chamuscou o ombro de Homat-Hu, Arthur se contorceu sob ela, a lâmina dupla cortando ao meio uma lança construída, seus movimentos um borrão. Seus pensamentos, no entanto, eram frios e metódicos. Eu poderia matar os 2. Agora. De uma vez por todas. Antes mesmo que eles descubram o que aconteceu, mas sei que mais coisas virão. Tenho uma ideia imprudente, mas que fará um grande favor ao universo. Ele observou os anéis amarelos, a energia que emanavam, como reagiam à raiva, ao medo e à fúria. Mais viriam. Ele sabia disso agora. Uma ondulação. Um teste. Ele precisava de um tempo sozinho para executar seu plano. E Kara não deveria estar no centro do que estava por vir. Ele cerrou os dentes e fez a ligação. Kara, ele rosnou, aparando uma rajada de chamas amarelas com uma parede de sombras invocada. Preciso que você vá. Junte-se aos outros. Ajude a liga contra Sinestro e o resto de seu corpo. Kara girou no ar, desferindo um tapa com as costas da mão em um alienígena semelhante a um lobo que avançou em direção ao seu pescoço. Ela nem sequer olhou para ele ao responder. O quê? Não, eu quero. Vá. A voz de Arthur estava agora firme e inabalável. Não se preocupe comigo. Estar em desvantagem numérica não significa nada contra mim. Você já conhece meus poderes. Não significa estar em desvantagem. Não quando se trata de mim. Kara hesitou por um instante.
Seus lábios se entreabriram, algo em seu olhar cintilando com preocupação, hesitação, até mesmo culpa. Então ela resmungou baixinho. Tudo bem. Com um último e explosivo impulso de velocidade, ela voou para cima, atravessando as nuvens como um meteoro, rompendo com a escaramuça. Os olhos de Amon-Sur a seguiram. Grande erro. Arthur surgiu acima dele, um borrão de luz preta e azul, ambas as mãos empunhando a espada dupla, enquanto descia como a própria encarnação do juízo. Bum! O impacto lançou Amon em espiral em direção ao solo, atravessando camadas do ar noturno de Gotham e se chocando contra uma torre d'água em uma explosão de aço e fumaça. Romat-Ru virou-se rosnando, mas Arthur nem sequer olhou para ele ainda. Seu olhar continuava fixo na cratera abaixo. Eu disse. Arthur parou, sombras rodopiando a seus pés, os olhos brilhando como sóis violetas. Eu sou seu oponente. O anel de Romat brilhou novamente formando construções. Amon rugiu de volta para o ar, com sangue escorrendo de seu lábio. E Arthur Blackvin sorriu, apenas ligeiramente. Bem acima das torres em ruínas do asilo Arkham, Arthur Blackvin pairava, sangue escorrendo de um corte superficial em sua mandíbula. Seus olhos se estreitaram ao observar o brilho amarelo que envolvia seus inimigos. Calculista, jamais demonstrava pânico. Meu Deus, eles são muito fracos. Não podem me matar, pensou Arthur, então vou fazer parecer que quase conseguiram. Se eu quiser que meu plano corra bem. Ele expirou lentamente, movendo a Kamitvinblade Blade em sua mão, seu corpo já se contorcendo em movimento. Hora de vender o espetáculo. Romat-Ru avançou primeiro, dentes à mostra e punhos em chamas. Arthur se moveu, não muito rápido, apenas o suficiente. Ele girou levemente, deixando a construção com garras de Romat abrir um corte em sua lateral. Ardia como o inferno. Arthur não hesitou. Ele retaliou com um golpe rápido de sua lâmina, não profundo o suficiente, apenas o bastante para rasgar o bíceps de Romat, forçando o alienígena a grunhir e recuar. Amon veio em seguida, rugindo com uma construção em forma de alabarda que mirava o pescoço de Arthur. Arthur se abaixou, mas não o suficiente. A arma atingiu seu ombro com força, enviando uma onda de dor por seu braço direito. Seu corpo girou, chocando-se contra a lateral de uma torre destruída. Bom, disse para si mesmo, com sangue escorrendo do canto da boca. Faça parecer verossímil. Arthur se desvencilhou da parede e avançou com ímpeto. Um borrão de sombra e aço. Ele cravou a extremidade romba do cabo de sua espada dupla no estômago de Amon, depois girou o corpo no ar, chutando Romat no queixo. A lanterna amarela rosnou e uma lança de constructo disparou, mas Arthur não se esquivou. O impacto o atingiu logo abaixo das costelas. O metal rasgou a carne e os músculos, rompendo o osso. Arthur sentiu um nó na garganta. Cambaleou no ar. Então caiu, como uma pedra. Ele caiu no chão perto do pátio de Arkham, rolando uma, duas vezes até aterrissar de bruços no cimento rachado. O sangue se acumulou ao seu redor, espesso e vermelho escuro. Sua respiração vinha em ondas lentas e ruidosas. Mas os lábios dele, ainda com um sorriso irônico no rosto. É melhor eu estar curado quando chegar lá. Sussurrou para si mesmo, as palavras com gosto de ferro e dor. Amon e Romat desceram, suas auras douradas projetando longas sombras sobre o corpo destroçado do homem que matou Arquilo. Romat agarrou o lado do corpo, ainda fervendo de raiva. O desgraçado finalmente caiu. Amon pairava sobre o corpo de Arthur, sua expressão indecifrável enquanto encarava a figura ensanguentada. O sorriso de Arthur era fraco, zombeteiro. Que sorriso é esse? Amon rosnou. Arthur piscou para ele, fraco, mas sem medo. Vocês são fracos. O anel de Romat fascou sua raiva explodindo. Diga isso de novo e eu. Espere, disse Amon bruscamente, erguendo a mão com o anel amarelo. Seus olhos se estreitaram. Algo o incomodava. Uma sensação. Uma pergunta que não o deixava em paz. Como ele matou Arquilo? Ele se virou para Romat. Verifique os sinais vitais dele. Agora. Romat resmungou, erguendo a mão enquanto uma luz amarela percorria o corpo imóvel de Arthur. Um pulso fraco. Pressão arterial quase nula. Músculos flácidos e debilitados. Mais um pouco e ele morre, disse Romat finalmente. Ele não está fingindo. Ele está por um fio. Foi a garota kryptoniana, não foi? Que matou Arquilo. Não há como ele ter feito isso sozinho. Amon olhou para baixo novamente. Ainda incerto. Muito bem, murmurou ele. Vamos levá-lo agora. Informe Sinestro. Ótimo. Se eu ficar mais um minuto nessa pedra imunda, vou vomitar. Romat assentiu, dando um passo à frente para levantar o corpo inerte de Arthur Blackvin usando seu anel. Mas mesmo agora a voz interior de Arthur permanecia afiada por baixo da dor. Mais um passo, pensou ele. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.